situação do Botafogo, se eles colocarem a cabeça no lugar, baixar a bolinha, é muito confortável ainda. O Botafogo já é campeão. Campeão. Mesmo se perder hoje. Mesmo se perder hoje. Hoje, pelo Brasileirão, Botafogo e Palmeiras fazem uma final no Campeonato Brasileiro, pois o Botafogo é o atual líder da competição com 59 pontos, chegando a este jogo após 2 tropeços em casa, um empate contra o Atlético e uma derrota para o Cuiabá. Por outro lado, o Palmeiras, vice-líder, vem embalado numa sequência de 3 vitórias consecutivas, diminuindo a diferença entre as equipes. Sobre o atual momento do Botafogo, Casagrande deu a letra certa, que o Botafogo estava indo pro buraco naquele momento, né? E aí era a atitude certa. Só que para ser certa de verdade, os resultados em campo tinham que aparecer. Não precisava ganhar os jogos, mas você não pode perder do Cuiabá em casa. Aí sim, a gente agora ia dar razão àquela atitude dos jogadores de futebol, dos jogadores do Botafogo, porque o futebol é dessa maneira, sabe? Se o Botafogo perder esse título, alguém tem dúvida que o momento que vão pegar, o recorte que vão pegar para a queda do Botafogo vai ser a manifestação dos jogadores em colocar o Lúcio Flávio e tirar o Bruno Lage? Alguém tem dúvida disso? Fala para mim. Não. Vocês têm dúvida Não, que o recorte vai ser esse? Não tem dúvida, vai ser esse o recorte. Porque os jogadores, quando você tem um grupo, um exemplo, lá na democracia corintiana, nós sabíamos todos os riscos que a gente tinha assumindo todos os compromissos. Então você tem que se bancar. Você tem que bancar aquilo que se propõe, que é diferente da estrutura. Os jogadores do Botafogo fizeram uma coisa fora da estrutura normal do futebol brasileiro. Aí você tem que bancar, porque senão aquela atitude vai se virar contra eles mesmos. Só em relação ao campeonato, é o seguinte: o Palmeiras, não adianta nenhum time ficar igual ao Botafogo. O Botafogo tem 18 vitórias. Eles têm que passar um ponto. Então a diferença do Palmeiras para o Botafogo hoje, no mínimo, são de 7 pontos. Não são 6 pontos. 6 pontos não adianta para o Palmeiras ser campeão. Ele precisa de 7. Então, a situação do Botafogo, se eles colocarem a cabeça no lugar, baixar a bolinha, é muito confortável ainda. Porque todos os que estão atrás têm que passar pelo Botafogo. Não adianta o Palmeiras ganhar do Botafogo, depois o Botafogo perder não sei de quem, o Palmeiras ganhar, empataram os pontos, chegar no final, o Botafogo vai ser campeão. Dessa maneira, se os dois chegarem com os pontos iguais. Então precisa passar o Botafogo. Tem esse detalhe ainda. Além de um jogo a menos, tudo bem, é contra o Fortaleza, lá no Castelão, complicadíssimo. O Fortaleza vai estar ferido, como o Renato falou, vai ser um jogo dos mais difíceis para o Botafogo. Mas tem essa vantagem do número de vitórias. O número de vitórias. É a vantagem que o Botafogo tem, é muito grande ainda. Então só falta, na realidade, baixar a bolinha, baixar a ansiedade, sabe? Tá ansioso o Botafogo, tá impulsivo, porque a impulsividade, quando você tá impulsivo, você resolve as coisas muito rápido, sem pensar muito. E quando você tá impulsivo, você fala bobagem. Quando você está impulsivo, você toma decisões erradas, né? E o jogador de futebol dentro do campo numa partida é a mesma coisa. Você fica ansioso, você perde o raciocínio. Quando você fica impulsivo, você decide de uma forma rápida, sem pensar, e na maioria das vezes, como assim eu tenho como experiência própria, quando você decide com impulsividade, 90% das vezes você decide errado, dá errado. 90% dá errado. Com a ansiedade, nem sempre dá errado. Você só está acelerado na hora de decidir. Mas a impulsividade te deixa cego. O Botafogo, nesse momento, está impulsivo e ansioso dentro do campo. É trabalho para um psicólogo. Sentar lá, conversar com os caras para tirar a ansiedade e a impulsividade. O Vampeta também falou sobre esse jogão, e fez uma comparação com os campeões da Europa, onde a diferença do título é mínima. Vampeta também acredita que mesmo perdendo a partida, o Botafogo ainda seguirá firme e forte na busca do título brasileiro. Agora, Vamp, se o Palmeiras ganha hoje fora de casa, cara, o Campeonato Brasileiro fica muito em aberto. Porque aí são 3 pontos e o jogo que o Botafogo tem a menos, que é contra o Fortaleza fora, é dificílimo. O Porto, o Benfica, o Sport, quando ganha a Liga, a diferença é de 5 pontos, 4 pontos. Você vai para a Espanha,
né? Real Madrid, Barcelona, Atlético, quando ganha 6 pontos, 4 pontos de frente. Na França, o todo-poderoso Paris Saint-Germain, nas últimas temporadas que vem ganhando o título, é por diferença de 3, 4 pontos. Se os caras largam depois, que mete frente, já vê que o título já está garantido, a diferença de ponto é isso. Na própria o Bayern de Munique ganhou a última liga agora, porque o Borussia amarelou. Foi a diferença de 1 ponto ou pontos iguais, não foi, Bruno? Foi igual. Igual. Na Itália, assim também, sucessivamente. Não vai ser o Botafogo aqui no Brasil que vai ganhar o Campeonato Brasileiro com 15 pontos de frente, professor. Ele pode tropeçar e no final dizer assim, fui campeão com 4 pontos de frente. Que se você pegar qualquer um, nem o John Texon, né, que é o dono, né? Sim. Parece assim, vou te dar o Campeonato Brasileiro com a diferença de 1 ponto. Ele falava, beleza, aonde é que eu assino? Lógico. Né? No começo, nenhum da gente falava assim. Eu apontava o Botafogo, aquele negócio, começou o Campeonato Brasileiro, ninguém viu rodada nenhuma. Vou pensar quem vai cair. Eu falei, ó, pra mim vai cair Cuiabá, Botafogo, América e Curitiba. O América eu nem botei. Botei Curitiba e mais outro. O América vinha jogando bem a temporada passada, com o Mancini e tudo. O Botafogo tava na minha lista de quem ia cair. Ó, o Botafogo. Eu falo que era surpresa. É o Palmeiras que vai enfrentar o próprio Flamengo e Atlético Mineiro eram os favoritos a ganhar o Campeonato Nacional. E deixar o Botafogo abrir. Chegou um momento que o Botafogo está abrindo 12 pontos, 13 pontos em relação a esses clubes. 15? Abriu 15? Não, em relação a outros aí, ao Atlético Mineiro ficou, em algum momento, 21 pontos de frente no primeiro turno. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Tem uma gordura muito boa, pessoal. Faltam 8 rodadas. O Botafogo tem 18 vitórias, se eu não me engano. Se alguém colar nele ainda, perde em número de vitórias. Sim. Em número de vitórias. E é um jogo hoje que aquele jogo que o torcedor do Botafogo tem que ir apoiar. Não deu pra ganhar? Um empate segura. Ah, mas o Bragantino e o Flamengo pode diminuir. Pode, mas depois o Flamengo enfrenta o Palmeiras. O Bragantino, o Botafogo tem o direito de enfrentar. Para mim, o título, faltando 8 rodadas para uns, mas pro Botafogo faltam 5. O professor fez o cálculo aqui, 4 vitórias do Botafogo. Você cravou ontem, né? Que o Botafogo já é campeão. Campeão. Mesmo se perder hoje. Mesmo se perder hoje. Se perder hoje, você não acha que fica em aberto? Não, ainda sou Botafogo. Não, ser Botafogo tudo bem, mas aí você acha que ainda já é campeão? Campeão. No retrospecto recente, o Botafogo conquistou uma vitória importante por 1-0 no Allianz Parque. Porém, quando observamos o histórico geral, o Palmeiras leva larga vantagem, com 39 vitórias, 33 empates e 30 triunfos do Botafogo. O Botafogo em relação ao primeiro turno. Aqueles que estão perseguindo o Botafogo sonham com voos mais altos do Campeonato Brasileiro, esperam que ele continue tropeçando um jogo atrás do outro. Eu reconheço que dá essa sensação para quem está correndo atrás do líder do Campeonato Brasileiro. Eu reconheço isso. Eu só acho que é muito difícil para um time que, desde a terceira rodada, como o Bruno me confirmou aqui, assumiu a liderança do campeonato, não largou mais, fez um ótimo primeiro turno, está numa situação que não é para soltar rojões no segundo turno, mas ainda é líder do campeonato. Ele tropeçou algumas vezes e os outros não aproveitaram. Tem um jogo a menos em relação aos outros. E precisa de três vitórias. Não importa a ordem das vitórias. Ele tem 9 jogos, ele pode vencer a cada 3 jogos, vence 1. Né? E aquele que está perseguindo não pode tropeçar. Se tropeçou, dançou. Esquece o sonho dourado. Esse é o cenário. Agora, pode acontecer? Pode, futebol permite isso, mas eu acredito que ele perca o campeonato nessa reta de chegada. Já estamos na reta de chegada. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.